Cada década da NBA tem seu próprio brilho, mas os anos 1990, esses foram simplesmente únicos. Muitos consideram essa a era mais icônica de todos os tempos. Durante os anos 90, vimos a maior sequência de pontuação da história. Também presenciamos o domínio absoluto nos rebotes como nunca, e a consistência do maior líder de assistências de todos os tempos. Foi nessa década que vimos o melhor time já montado, recordes que provavelmente jamais serão quebrados, mudanças importantes nas regras e a consolidação da NBA como a liga de basquete mais popular do planeta. A globalização do esporte estava a todo vapor. Rivalidades lendárias, cestas de vitória inesquecíveis, o surgimento das tatuagens, cabelos tingidos e tranças marcaram uma era que nos entregou alguns dos maiores momentos da história da liga. Este é o resumo completo dos anos 90, da temporada de 90 até 99. A temporada da NBA de 1989 terminou com 25 franquias, mas a década de 90 começou com 27, com a chegada do Minnesota Timberwolves e do Orlando Magic à liga. Porém, uma das maiores mudanças veio fora da quadra. O Chicago Bulls contratou um técnico inexperiente, com aparência de hippie que queimava saliva durante os treinos e que acabaria se aposentando com mais anéis do que dedos nas mãos. A temporada 89-90 entrou para a história como a primeira a receber um impacto significativo de jogadores internacionais, todos eles futuros membros do Hall da Fama: Vlade Divac, Drazen Petrovic, Sarunas Marciulionis e Alexander Volkov. Por outro lado, a primeira escolha do draft de 89 acabou sendo um dos maiores fiascos de todos os tempos. Mas nem tudo foi negativo. Aquele draft também trouxe nomes como Shawn Kemp, Glenn Rice e Tim Hardaway. Ainda assim, a maior adição a qualquer equipe foi David Robinson, que havia sido a primeira escolha geral em 87, mas passou 2 anos cumprindo serviço na Marinha. Com o almirante em quadra, o San Antonio Spurs melhorou em 35 vitórias, o maior salto de desempenho na história da NBA até então. Robinson se tornou apenas o segundo novato a conquistar o prêmio de Rookie of the Year de forma unânime. Michael Jordan liderou a liga em pontuação pela 4ª temporada consecutiva, mas em uma das disputas mais acirradas pelo MVP, onde 4 jogadores tinham chances reais de vencer, ele terminou em terceiro, atrás de Charles Barkley e Magic Johnson, que levou seu terceiro prêmio de MVP. Dennis Rodman conquistou seu primeiro prêmio de defensor do ano, mesmo com médias inferiores a um roubo e um toco por jogo. Já Hakeem Olajuwon terminou em segundo lugar, apesar de ter impressionado com médias de 2,1 roubos e incríveis 4,6 tocos por partida, liderando a liga nesse quesito. Hakeem ainda conseguiu um quadruplo-duplo naquela temporada, tornando-se apenas o terceiro jogador na história da NBA a alcançar tal feito. No All-Star Game, o leste dominou o oeste, mas foi Magic Johnson quem levou o prêmio de MVP. Aquela foi apenas a terceira vez na história em que um jogador de um time derrotado venceu o MVP do All-Star. No torneio de enterradas, Dominique Wilkins superou Kenny Smith, cujos joelhos ainda não estavam tão castigados, para conquistar seu segundo título de torneio de enterradas. Nos playoffs, mesmo contando com o MVP da temporada e o Coach of the Year, o Los Angeles Lakers sentiu o peso da primeira temporada sem Kareem Abdul-Jabbar e acabou eliminado pelo Phoenix Suns na segunda rodada. No entanto, quem dominou o oeste foi o Portland Trail Blazers, liderados pela dupla de armadores Terry Porter e Clyde Drexler. No leste, Michael Jordan chegou à sua segunda final de conferência, mas pelo terceiro ano seguido sofreu com os socos, empurrões e agarrões do Jordan Rose do Pistons. Ainda assim, MJ levou a série até o jogo 7, anotando 31 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. O problema foi que o restante do quinteto titular do Bulls teve um desempenho desastroso. Apenas 23% de aproveitamento nos arremessos e míseros 43 pontos combinados. Resultado, Detroit atropelou e avançou para sua terceira final de NBA consecutiva. Na decisão, a série foi equilibrada, com 4 jogos sendo decididos por menos de 6 pontos de diferença. Mas o Pistons mostrou que tinha DNA de campeão, vencendo o título em 5 jogos. Isaiah Thomas foi o MVP das finais, jogando a melhor série da sua vida. 27 pontos, 5 rebotes e 7 assistências por jogo, com 54% de aproveitamento nos arremessos e incríveis 69% nas bolas de 3. Enquanto isso, Drazen Petrovic, o melhor jogador da Europa na época e um dos 10 maiores arremessadores da história, só entrou em quadra no famoso Garbage Time, mostrando o quanto as franquias na NBA ainda desconfiavam dos talentos europeus naquela época. Quando a temporada 90-91 da NBA começou, ela veio acompanhada de muitas mudanças. 8 equipes trocaram de técnico, sendo a mais marcante a saída de Pat Riley do comando do Los Angeles Lakers, após 9 anos e 4 títulos. O Orlando Magic manteve o treinador, mas mudou de conferência. Depois de passarem o ano inteiro acumulando mais milhas de viagem do que qualquer outro time, não foi surpresa quando retornaram para o leste após apenas uma temporada no oeste. Houve também mudanças na regra. Após anos de pancadaria
varia, especialmente pelo Bad Boy Pistons, a liga introduziu a falta flagrante. O draft daquele ano não foi dos mais fortes, mas ainda assim trouxe dois futuros Hall da Fama, Gary Payton e Tony Kukoc, embora o astro croata tenha permanecido na Europa por mais 3 temporadas. No dia 30 de dezembro de 1990, Scott Skiles distribuiu 30 assistências contra o Denver Nuggets, estabelecendo um recorde da NBA que permanece até hoje. Dennis Rodman foi eleito novamente o defensor do ano. Charles Barkley cuspiu acidentalmente em uma garotinha na beira da quadra. E Michael Jordan levou mais um título de cestinha e seu segundo prêmio de MVP. Essa também foi a primeira temporada desde 81 em que o Lakers não tiveram a melhor campanha do Oeste. Um feito que mostra o quanto Magic Johnson foi dominante. Nos playoffs, o Lakers venceu o Houston Rockets de Hakeem e o eletrizante Run TMC do Golden State Warriors nas duas primeiras rodadas. E apesar das expectativas que o Portland Trail Blazers, líder do Oeste, fosse repetir aí das finais, Magic mostrou que ainda mandava na conferência, chegando à sua 9ª final da NBA em 12 anos. Mais um feito impressionante. Mas a grande história daquele ano aconteceu no leste. Depois de anos sendo intimidados, Michael Jordan e o Chicago Bulls finalmente se livraram do Detroit Pistons com uma varrida impecável. Antes mesmo do apito no jogo 4, Isaiah Thomas e o Pistons deixou a quadra de cabeça baixa, passando pelo banco do Bulls sem cumprimentar os campeões. Jordan levou aquilo para o lado pessoal, e um mês depois ele teria sua vingança contra Isaiah. Mas vamos falar disso mais adiante. Nas finais, as coisas não começaram bem para Chicago. O Lakers venceu o jogo 1 em pleno Chicago, mas então Scottie Pippen assumiu a marcação de Magic Johnson e isso mudou completamente a série. Jordan foi simplesmente espetacular, com média de 31 pontos, 11 assistências e quase 3 roubos por jogo, convertendo 55% dos arremessos de quadra e 50% nas bolas de 3. A versão de Michael em 1991 foi talvez a melhor de toda a sua carreira e nos presenteou com uma das bandejas mais famosas da história da NBA. O Bulls venceu a série em 5 jogos, e claro, Jordan foi eleito MVP das finais. Agora é hora de falar sobre a vingança de Michael Jordan contra Isaiah Thomas. Um mês após o fim da temporada, o comissionário da NBA, David Stern, e o Programa Olímpico dos Estados Unidos chegou a um acordo para enviar jogadores da NBA para as Olimpíadas. Isso aconteceu depois que a equipe formada apenas por atletas universitários conquistou apenas o bronze em 1988. A primeira ligação foi para Michael Jordan, que aceitou jogar, mas com uma condição famosa: Isaiah Thomas não poderia estar no time. E assim, em 21 de setembro de 91, foi oficialmente anunciado que as estrelas de NBA participariam dos Jogos Olímpicos. Os 10 jogadores escolhidos foram Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson e John Stockton. Quando o público viu que Isaiah Thomas estava fora da lista, o Comitê Olímpico recebeu duras críticas. Afinal, ele era amplamente considerado o segundo melhor armador da história, atrás apenas de Magic. Falando em Magic, ele logo se tornaria o centro da maior história do esporte na época. Antes do início da temporada de 92, um exame físico revelou que Johnson havia testado positivo para o HIV. No dia 7 de novembro de 91, ele organizou aquela que muitos consideram a coletiva de imprensa mais triste e memorável da história da NBA. Em homenagem a Magic, Charles Barkley trocou seu número 34 pelo 32, que usou durante toda a temporada. Enquanto isso, no draft chegaram nomes como Dikembe Mutombo, Steve Smith, Larry Johnson e Kenny Anderson, com Larry Johnson levando o prêmio de calouro do ano em uma classe relativamente fraca. Pat Riley, após um ano como comentarista, voltou à NBA para transformar o New York Knicks em uma força defensiva e um candidato perene no leste. Mas ao mesmo tempo em que o Knicks crescia, dois gigantes do leste estavam chegando ao fim de sua era de ouro e logo mergulhariam na obscuridade. Larry Bird jogou sua última temporada pelo Boston Celtics e, apesar de precisar se alongar por 2 horas antes de cada jogo por causa de dores nas costas, ainda teve média de 20 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, com mais de 40% de aproveitamento nas bolas de 3. O Celtics venceu 51 partidas, seu último ano com 50 vitórias ou mais pelos próximos 16 anos. O Bad Boy Pistons também estava desmoronando. Chuck Daly se demitiu no fim de 92 para assumir o comando do Dream Team. Por outro lado, 92 marcou o início do reinado absoluto de Dennis Rodman nos rebotes. O Worm teve uma média absurda de 18,7 rebotes por jogo, o maior número desde Will Chamberlain em 1972. Esse foi o primeiro de 7 títulos consecutivos de líder de rebotes na NBA, um recorde histórico. Nesse período, Rodman manteve uma média insana de 16,7 rebotes por jogo, sendo um ala de apenas 2,01 metros de altura. Luke Longley fez história como o primeiro australiano a jogar na NBA, enquanto Larry Brown se tornou o primeiro técnico a comandar 2 equipes diferentes na mesma temporada, saindo do Spurs para assumir o Clippers. Brown levou o Clippers à sua primeira campanha vencedora desde a mudança para Los Angeles, encerrando um jejum de 15 anos sem ir aos playoffs. Outro momento marcante da temporada foi o massacre do Cleveland sobre o Miami Heat, em 17 de dezembro de 1991. O placar final foi 148 a 80.
uma vitória por 68 pontos, que permaneceu como a maior diferença da história da NBA por quase 3 décadas, até que o Memphis Grizzlies venceu o OKC por 73 pontos em 2021. Mas a maior história daquela temporada não foi nenhum recorde, nem mesmo mais um MVP de Michael Jordan ou John Stockton liderando a liga em assistências pela 5ª vez seguida. A grande notícia, mais uma vez, tinha nome e sobrenome: Magic Johnson. 3 meses após anunciar sua aposentadoria, ele voltou para jogar o All-Star Game. Apesar de algumas pessoas terem reservas sobre Magic Johnson jogar com HIV, Charles Barkley resumiu bem a situação. Ninguém aqui vai ter relações sexuais desprotegidas com Magic antes do jogo. Antes do início, Isaiah Thomas abraçou Magic e lhe deu um beijo no rosto. Um gesto que acalmou todos e se tornou um dos momentos mais sinceros de camaradagem na história do esporte. A cena foi coroada no fim do jogo. Magic acertou uma bola de 3 pontos com 14 segundos no relógio e, em vez de jogar até o apito final, todos os jogadores invadiram a quadra para abraçá-lo e trocar high fives. Magic foi eleito MVP do All-Star Game com 25 pontos e 9 assistências. No concurso de 3 pontos, o futuro melhor arremessador de todos os tempos assistia sentado no colo do pai, Stephen Curry vendo Del Curry perder para Craig Hodges. Depois do All-Star, os Lakers sentiram a ausência de Magic e pela primeira vez em 11 anos não venceram a série de playoffs, caindo por 3-1 para o Portland Trail Blazers, que avançaria às finais da NBA. No leste, o New York Knicks de Pat Riley empurrou Michael Jordan ao limite, mas MJ foi simplesmente melhor que John Starks e companhia, vencendo em 7 jogos. Depois, o Bulls eliminou o Cleveland Cavaliers em 6 partidas, preparando o palco para um duelo entre os 2 melhores shooting guards da época, Air Jordan e Clyde "The Glide" Drexler. Alguns analistas diziam que Drexler tinha vantagem sobre Jordan por causa do arremesso de longa distância, e a resposta de MJ veio no primeiro jogo das finais, com o melhor primeiro tempo da história de uma decisão. 35 pontos e um recorde de 6 bolas de 3 antes do intervalo. Após a sexta, Jordan olhou para o Magic Johnson, que comentava a partida, e deu aquele famoso encolher de ombros. Nascia o lendário Shrug Game. Mesmo com o Blazers equilibrando a série até o jogo 4, Jordan estava em outro nível. O Bulls fechou o título no jogo 6, com MJ sendo eleito novamente MVP das finais, com médias de 35 pontos e 6 assistências, além de 43% de aproveitamento nas bolas de 3. Drexler, por sua vez, teve apenas 15% de acerto do perímetro. E o breve debate sobre quem era o melhor shooting guard do mundo foi encerrado. Mas poucas semanas depois, Jordan e Drexler estariam no mesmo lado, como companheiros do lendário Dream Team em Barcelona. No fim, Isaiah ficou de fora, e o Dream Team dominou o mundo nas Olimpíadas de Barcelona, vencendo todos os jogos com média de 44 pontos de diferença. Para Jordan, foi mais do que uma medalha de ouro. Foi a vingança definitiva, sem precisar sequer encarar Isaiah em quadra. Antes mesmo das Olimpíadas começarem, um jogador que deveria estar no Dream Team acabava de ser draftado para a NBA. O Orlando Magic selecionou Shaquille O'Neal, de Louisiana State University, como a primeira escolha geral do draft de 92. Essa classe também trouxe nomes importantes como Alonzo Mourning, Latrell Sprewell, Robert Horry e Christian Laettner, que acabou sendo escolhido para o Dream Team no lugar do Shaq. Quando a temporada da NBA começou, Shaq logo mostrou que o Comitê Olímpico havia cometido um erro ao deixá-lo de fora. Sua combinação única de força, tamanho e agilidade virou um pesadelo para os defensores adversários e para as tabelas da NBA também. Shaq ficou famoso por derrubar a estrutura inteira da cesta em Phoenix, fazendo com que o aro e o suporte desabassem completamente. Quando repetiu a cena em New Jersey, destruindo o cronômetro de posse que caiu sobre sua cabeça, a NBA percebeu que precisava agir para resistir ao Shaq Attack. A partir da temporada 93-94, os aros foram reforçados com vidro temperado resistente a impactos e suportes mais fortes para a tabela. Com média de 23 pontos, 14 rebotes e 3 tocos por jogo, Shaquille O'Neal conquistou o prêmio de Rookie of the Year com folga, ficando a apenas 2 votos de ganhar de forma unânime. Seu grande amigo Charles Barkley finalmente conseguiu ser trocado de Filadélfia antes da temporada de 93 e se tornou jogador do Phoenix Suns. Barkley, o melhor americano do Dream Team, manteve o alto nível e foi MVP da NBA, com médias de 25 pontos, 12 rebotes e 5 assistências por jogo. Michael Jordan conquistou seu 7º título consecutivo de cestinha da liga, igualando o recorde de Wilt Chamberlain. Depois de 8 anos liderando a NBA em roubos e bloqueios combinados, Hakeem Olajuwon finalmente conquistou o prêmio de defensor do ano, com médias impressionantes de 4,2 tocos e 1,8 roubos por partida. Mas quando os playoffs começaram, não houve surpresas. As 4 equipes com os melhores recordes na temporada regular avançaram às finais de conferência. Em mais um clássico confronto entre Bulls e Knicks, o New York venceu os 2 primeiros jogos em casa, e parecia que Pat Riley, Patrick Ewing e John Starks finalmente tinham o time para destronar Michael Jordan. Michael teve uma das piores séries da carreira, enfrentando a melhor defesa que já encarou, exceto pelo Bad Boys. Em 5 jogos, MJ acertou apenas 35% dos arremessos. O Bulls se manteve à tona graças a Scottie Pippen, Horace Grant e B.J. Armstrong, mas Jordan não poderia ficar apagado para sempre. No jogo 4, ele teve um desempenho monstruoso,
18 de 30 nos arremessos, incluindo 6 de 9 nas bolas de 3, totalizando 54 pontos, a oitava maior pontuação da história dos playoffs até então. O Bulls empatou a série e venceu os 2 jogos seguintes, avançando para sua terceira final consecutiva da NBA. No Oeste, o Phoenix Suns e o Seattle Supersonics trocaram vantagem jogo a jogo, e a decisão só veio no sétimo. Após garantir a classificação anterior com uma cesta decisiva contra o Spurs, Charles Barkley dominou novamente o momento decisivo, terminando com 44 pontos e 24 rebotes, e levando os Suns à sua primeira final da NBA desde 1976. Mas 2 dias antes das finais começarem, uma tragédia abalou o mundo do basquete. A caminho de um jogo de qualificação para o Eurobasket, em Munique, um Volkswagen Golf colidiu com um caminhão. Drazen Petrovic, que estava dormindo no banco de passageiro e não usava cinto de segurança, morreu no acidente. Petrovic acabara de terminar a melhor temporada de sua carreira, com média de 22,3 pontos por jogo, e tinha sido eleito para o All-NBA 13, tornando-se o primeiro europeu a receber essa honraria. Na época de sua morte, ele era o líder histórico em porcentagem de 3 pontos e até hoje ocupa a 4ª posição nessa lista. As finais começaram com um minuto de silêncio em homenagem a Petrovic, mas quando o jogo começou, o Phoenix Suns parecia tomado pelo medo do grande palco, e o Chicago Bulls venceu o jogo 1 fora de casa. No jogo 2, Barkley teve 42 pontos e 13 rebotes, mas não foi suficiente. Jordan respondeu com 42 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. O jogo 3 foi uma batalha épica de 3 prorrogações, na qual o Suns finalmente conseguiu uma vitória. Mas no jogo 4, Jordan protagonizou o segundo maior desempenho em pontos na história das finais da NBA, com incríveis 55 pontos. O Suns conseguiu estender a série ao vencer o jogo 5 em Chicago, mas no jogo 6, graças a uma cesta decisiva de 3 pontos de John Paxson, o Bulls fechou o jogo e conquistou o título. Michael Jordan marcou 40 ou mais pontos em 4 jogos consecutivos das finais e teve uma média recorde de 41 pontos por jogo na série. Antes mesmo da temporada seguinte começar, outra tragédia abalou a família da NBA. Em 27 de julho de 1993, o armador All-Star do Boston Celtics, Reggie Lewis, desmaiou durante um treino e faleceu horas depois, devido a um problema cardíaco. Pouco tempo depois, o Celtics o homenageou aposentando sua camisa número 35. Apenas uma semana depois, em 3 de agosto, mais uma perda marcante. A polícia encontrou um corpo em um pântano na Carolina do Sul, que foi identificado como sendo de James Jordan, pai de Michael Jordan. Um mês depois, em 6 de outubro, Michael Jordan chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria da NBA, ainda abalado pela tragédia familiar. Mesmo assim, a liga seguiu em frente, com algumas novidades importantes. Chris Webber foi escolhido com a primeira escolha geral do draft pela equipe do Orlando Magic, que se tornou o primeiro time a garantir a escolha número 1 em anos consecutivos na era da loteria. Porém, graças à influência de Shaquille O'Neal, que havia se tornado grande amigo de Penny Hardaway durante as gravações do filme Blue Chips, o Magic trocou Webber para o Golden State Warriors em troca de Hardaway, a terceira escolha geral. Enquanto isso, Magic Johnson retornou à NBA, mas dessa vez como técnico do Los Angeles Lakers, comandando o time nos últimos 16 jogos, com uma campanha de 5 vitórias e 11 derrotas. Mesmo assim, o Lakers ficou de fora dos playoffs pela primeira vez desde 1976. Johnson deixou o cargo logo depois. O Celtics também ficou de fora dos playoffs, marcando a primeira vez na história em que nenhuma das duas franquias mais tradicionais, Boston Celtics e Los Angeles Lakers, se classificou para a pós-temporada. Naquele ano, o grande amigo de Magic Johnson, Isaiah Thomas, rompeu o tendão de Aquiles durante a temporada, o que forçou sua aposentadoria da NBA, assim como Bill Laimbeer, que também decidiu pendurar as chuteiras. Por outro lado, outro bad boy estava em plena forma. Dennis Rodman, agora jogando pelo San Antonio Spurs, continuava dominando os rebotes, com impressionantes 17 por jogo. Fora das quadras, Rodman assumiu de vez sua persona excêntrica, passando a aparecer com o cabelo tingido de uma cor diferente quase a cada partida. Seu companheiro de garrafão, David Robinson, protagonizou um feito raríssimo. Anotou um quadruplo-duplo. Apenas a 4ª e última vez que isso aconteceu na história da NBA. Para conquistar o título de cestinha da temporada, superando Shaquille O'Neal, Robinson enlouqueceu no jogo final da temporada regular. Marcou 71 pontos, o 7º maior número já registrado em uma partida até então. Reggie Miller também brilhou, tornando-se apenas o terceiro jogador na história da liga a alcançar o famoso índice 50-40-90, juntando-se a Larry Bird e Mark Price. Sem Michael Jordan na liga, Hakeem Olajuwon assumiu o trono como o melhor jogador da NBA. O Rockets começou a temporada com 15 vitórias seguidas, o melhor início da história até então. Hakeem se tornou apenas o segundo jogador da história a conquistar o prêmio de MVP e o defensor do ano na mesma temporada, algo que só Michael Jordan havia feito antes, em 1988. A disputa pelo prêmio do melhor defensor foi a mais acirrada da história. Olajuwon venceu com 23 pontos, seguido de perto por David Robinson com 22, Dikembe Mutombo com 19 e Scottie Pippen com 11. Nos playoffs, Mutombo e seu Denver Nuggets entrou para a história ao se tornar o primeiro time de 8ª colocação a eliminar o líder geral,
derrotando o Seattle Supersonics, que havia vencido 63 jogos na temporada por 3-2 na primeira rodada. Depois de uma batalha intensa contra Charles Barkley, Hakeem e o Rockets chegou às finais da NBA. No leste, mesmo sem Jordan, o Chicago Bulls quase eliminou o New York Knicks na segunda rodada, mas os nova-iorquinos avançaram por uma série de 7 jogos. Na final da Conferência Leste, o Knicks perdia por 3-2 para o Indiana Pacers, e o jogo 5 ficou marcado pelo famoso gesto de choke de Reggie Miller em direção a Spike Lee. Mas no fim, quem sorriu por último foi o Nova York, que venceu os jogos 6 e 7, garantindo sua primeira final da NBA desde 1973. As finais entre Knicks e Rockets foi uma das mais duras e físicas da história da NBA, com foco total na defesa. Nenhum dos times conseguiu marcar mais de 93 pontos em qualquer partida da série. Após 6 jogos, tudo estava empatado, mas no jogo 7, John Starks, que vinha sendo o principal pontuador do Knicks na série, teve uma atuação desastrosa. Ele acertou apenas 2 de 18 arremessos de quadra, incluindo 0 de 11 nas bolas de 3. Com isso, o Rockets venceu por 90-84. Olajuwon foi eleito MVP das finais, com médias de 27 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, além de 4 toques por jogo, limitando Patrick Ewing a apenas 36% de aproveitamento nos arremessos. Depois de uma final com pontuação tão baixa e de uma queda geral na produção ofensiva em comparação com os anos 80, a NBA decidiu tomar medidas para aumentar o número de pontos. Antes do início da temporada 94-95, a liga encurtou a linha de 3 pontos para uma distância uniforme de 6,70 metros. Em 1994, a média da liga nos arremessos de 3 era de 33,3%. Com a linha mais próxima, ela subiu para 35,9%. Steve Kerr liderou a NBA naquele ano, com incríveis 52,4% de aproveitamento nas bolas de 3, um recorde que só seria quebrado em 2010, quando Kyle Korver atingiu 53,5%. A partir da temporada de 95, a NBA mudou uma regra importante. Jogadores que sofressem falta durante um arremesso de 3 pontos passariam a receber 3 lances livres ao invés de 2. No draft daquele ano, nomes como Jason Kidd, Grant Hill, Jalen Rose, Juwan Howard e Glenn Robinson entraram na liga. Kidd e Hill dividiram o prêmio de novato do ano, e Grant Hill ainda fez história ao se tornar o primeiro calouro em qualquer esporte profissional a liderar a votação popular para o Jogo das Estrelas. Shaquille O'Neal conquistou seu primeiro título de cestinha, Dikembe Mutombo levou seu primeiro prêmio de defensor do ano e David Robinson foi eleito MVP da temporada. Aquele também foi o último ano de Moses Malone e Manu Tibon na liga. Mas a maior história da temporada foi o retorno de Michael Jordan, após 15 meses afastado para jogar beisebol. Como o Chicago Bulls já havia aposentado sua camisa 23, Jordan voltou usando o número 45. Em apenas seu quinto jogo após o retorno, ele brilhou no Madison Square Garden, com 55 pontos, o famoso Double Nickel Game. Mas o número 45 não duraria muito. No jogo 1 das semifinais do Leste contra o Orlando Magic, Nick Anderson roubou a bola de Jordan nos segundos finais, garantindo a vitória para o Magic. Depois, Anderson provocou dizendo que 45 não é 23, sugerindo que a era de domínio de Michael Jordan havia acabado. No jogo seguinte, Jordan respondeu voltando a vestir a camisa 23 e marcando 38 pontos para empatar a série. Porém, com um garrafão mais frágil, o Chicago Bulls não conseguiu parar Shaquille O'Neal e Horace Grant e o Magic venceu a série por 4-2. O Indiana Pacers protagonizou mais uma série memorável contra o New York Knicks, marcada pelo lendário feito de Reggie Miller. 8 pontos em 9 segundos para roubar o jogo 1 no Madison Square Garden. Playoff game. Miller for 3, and he got it. 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line and hits again. Be the magic number for them here as well. This is like Indiana's win in game 1 at Orlando last year. Miller hits 2. Stumbles and falls. Time runs out. Reggie Miller. Foi uma série extremamente equilibrada, com 4 partidas decididas na última posse de bola. No jogo 7, o Pacers venceu por 97-95 e eliminou o Knicks. Nas finais do Leste, outra série de 7 jogos. Dessa vez, o Orlando Magic superou o Pacers e avançou para sua primeira final de NBA, tornando-se a primeira equipe das franquias de expansão dos anos 80 a chegar à decisão. No Oeste, o Houston Rockets virou uma série contra o Utah Jazz, vencendo por 3-2 após estar perdendo por 2-1. Mas na rodada seguinte, parecia que o sonho do bicampeonato acabaria. Contra o Phoenix Suns, o Rockets perdia por 3-1 na série e estava com desvantagem de 2 dígitos no jogo 5. Mesmo assim, o time reagiu, virou aquele jogo e depois a série. No decisivo jogo 7, vitória de 115-114, selada por uma bola de 3 de Mario Elie, o arremesso que ficou conhecido como o beijo da morte. Nas finais de conferência, Hakeem Olajuwon simplesmente humilhou David Robinson. Irritado por Robinson ter vencido o prêmio de MVP, Hakeem deu uma verdadeira aula, com médias de 35 pontos, 12 rebotes, 5 assistências e 4 toques por jogo, deixando seu rival completamente sem resposta. Na final contra o Orlando Magic, Shaquille O'Neal passou uma semana em festas com seu companheiro Dennis Scott antes do jogo 1. Ainda assim, o Magic esteve a centímetros da vitória, vencendo por 3 pontos nos segundos finais. Nick Anderson teve 2 lances livres para praticamente garantir o jogo, mas errou os 2. Ele conseguiu o rebote ofensivo e sofreu nova falta, porém errou os 2
2 lances livres novamente. Com a última posse, Kenny Smith converteu uma bola de 3 para empatar a partida, seu 7º arremesso certeiro do perímetro naquele jogo, estabelecendo um recorde das finais de NBA que só seria quebrado em 2010. Na prorrogação, com 5 segundos restantes e o placar empatado, Olajuwon aproveitou um erro de Clyde Drexler e fez a cesta da vitória. Houston venceu os 3 jogos seguintes e conquistou o bicampeonato, estabelecendo um recorde de 7 vitórias consecutivas fora de casa nos playoffs. O Rockets também entrou para a história como o time de pior classificação a ser campeão, 6º colocado, e o primeiro a derrotar 4 adversários com 50 ou mais vitórias no caminho até o título. Um dia depois do fim das finais, a NBA viveu seu primeiro lockout da história. A NBA também anunciou suas primeiras equipes canadenses desde o Toronto Huskies, de 46-47. O Toronto Raptors e o Vancouver Grizzlies estrearam, tornando-se a 28ª e a 29ª franquia da liga. Pat Riley assumiu como técnico e presidente do Miami Heat, mas a contratação custou caro. A equipe pagou uma multa de $1 milhão e cedeu uma escolha de primeira rodada ao New York Knicks, após ser acusada de aliciar o então treinador do Knicks durante a off-season. Enquanto isso, Michael Jordan estava filmando Space Jam, mas também treinava de forma obsessiva para voltar na melhor forma física da sua carreira. No draft, Kevin Garnett foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves e se tornou o primeiro jogador a ir direto do ensino médio para a NBA desde Moses Malone, no final dos anos 70. Magic Johnson também retornou às quadras após 4 anos afastado, disputando 32 jogos pelo Lakers antes de se aposentar definitivamente no final da temporada. Mas quem mais chamou a atenção naquele ano foi Mahmoud Abdul-Rauf, que se recusou a ficar de pé durante o hino nacional americano, alegando que a bandeira era um símbolo de opressão. Joe Stockton liderou a NBA em assistências pela 9ª temporada consecutiva, e durante o ano se tornou o líder de todos os tempos em assistências e roubos de bola. Hakeem Olajuwon assumiu o posto de maior bloqueador da história. 4 anos após o lançamento do filme Homens Brancos Não Conseguem Enterrar, Brent Barry venceu o concurso de enterradas do All-Star Weekend, tornando-se o primeiro jogador branco a conquistar o título, feito que só seria repetido por Mac McClung em 2023. Dennis Scott estabeleceu o recorde da NBA de bolas de 3 convertidas em uma temporada, com 267 acertos, marca que permaneceu por 17 anos até Steph Curry fazer 272 em 2013. Gary Payton se tornou o primeiro armador da história a vencer o prêmio de defensor do ano. Já Michael Jordan conquistou seu 8º título de cestinha, quebrando o recorde que antes dividia com Will Chamberlain. MJ também levou o prêmio de MVP, conduzindo o Chicago Bulls a 72 vitórias na temporada regular, um recorde absoluto na época, com o melhor saldo de pontos da história da liga, marca que ainda permanece. Nos playoffs, o Bulls atropelou seus adversários, perdendo apenas um jogo até chegar às finais contra o Seattle Supersonics de Gary Payton e Shawn Kemp. Chicago venceu as 3 primeiras partidas, mas o Sonics reagiu e ganharam 2 jogos seguintes, depois que Payton passou a marcar Jordan. No jogo 6, o Bulls fechou a série e conquistou o 4º título da era Jordan, com MJ se tornando o primeiro jogador da história a vencer 4 prêmios de MVP das finais. Mas, apenas uma temporada depois do primeiro lockout, a NBA enfrentou outro. Dessa vez, a paralisação foi imposta porque a liga e o sindicato dos jogadores não chegaram a um acordo sobre o compartilhamento de $50 milhões em receitas de televisão. No entanto, após poucas horas de negociações, as partes se acertaram. Na temporada 96-97, o teto salarial da NBA era de cerca de $24 milhões. Apenas 4 jogadores ganhavam mais de 10 milhões por ano, liderados por Horace Grant com um salário de $14 milhões. Mas havia também Michael Jordan, que faturou impressionantes 30 milhões, mais do que a folha salarial inteira de 21 franquias naquele ano. Em 18 de julho de 1996, Shaquille O'Neal e Los Angeles Lakers fecharam o maior contrato da história do esporte até então, $120 milhões por 7 anos. Enquanto o Orlando Magic ficava para trás por hesitar em renovar com Shaq, o Miami Heat assinava com Alonzo Mourning por 7 anos e $112 milhões. Mas Pat Riley não parou por aí. Ele tentou trazer também Juwan Howard e chegou a fechar um acordo de 7 anos por $100 milhões. Contudo, a NBA vetou o contrato, alegando irregularidades relacionadas a bônus para Tim Hardaway e PJ Brown. Com isso, Howard acabou renovando com o Washington Bullets por $15 milhões em um ano, enquanto Charles Barkley foi trocado para o Houston Rockets, juntando-se a Hakeem Olajuwon e Clyde Drexler. Mas antes mesmo do início da temporada, uma nova safra de novatos chegou à NBA, possivelmente a melhor classe de draft de todos os tempos. Allen Iverson foi a primeira escolha geral, mas também havia Kobe Bryant, que seguiu o caminho de Kevin Garnett e foi direto do colegial para a liga. Após o início de 3 vitórias e 5 derrotas, o gerente-geral do San Antonio Spurs, Greg Popovich, demitiu o técnico Bob Hill e assumiu ele mesmo o comando da equipe, dando início a uma trajetória de 28 anos no banco do Spurs. O Utah Jazz quebrou o recorde da NBA de maior virada,
vencendo o Denver Nuggets depois de estar perdendo por 36 pontos no segundo quarto. Kevin Garnett se tornou o jogador mais jovem da história a ser selecionado para o All-Star Game. E durante o fim da Semana das Estrelas, a NBA celebrou seu 50º aniversário, anunciando os 50 maiores jogadores de todos os tempos, enquanto Kobe Bryant venceu o torneio de enterrados. Alguns dos momentos mais marcantes da temporada regular incluíram a suspensão de 11 jogos para Dennis Rodman por chutar um cinegrafista e o famoso crossover de Allen Iverson sobre Michael Jordan. Iverson também se tornou o primeiro novato a emendar 5 jogos consecutivos com 40 ou mais pontos. Ele acabou sendo eleito Rookie of the Year, enquanto Jordan conquistou seu 9º título de cestinha da NBA. Mesmo assim, Karl Malone levou o prêmio de MVP, superando MJ, apesar do Bulls fechar o ano com 69 vitórias. A um passo de se tornarem o primeiro time da história com 2 temporadas seguidas acima de 70 vitórias. Nos playoffs, a série mais intensa foi o confronto de segunda rodada entre Knicks e Heat, que daria início a uma das rivalidades mais amargas da década. No jogo 5, PJ Brown girou Charlie Ward no ar e o jogou no chão, iniciando uma briga generalizada. Brown pegou 2 jogos de suspensão e Ward perdeu o jogo 6. No entanto, como Patrick Ewing e Alan Houston deixaram o banco durante a confusão, eles também foram suspensos para o jogo 6, enquanto Larry Johnson e John Starks foram punidos para o jogo 7. Mesmo com a vantagem de 3-1 na série, o Knicks, desfalcado dos seus 4 principais jogadores, não conseguiu resistir. Mas nas finais de conferência, Jordan e o Bulls não tiveram dificuldades contra o Miami Heat, limitando-os a apenas 78 pontos de média e vencendo 5 jogos para chegar a mais uma final da NBA. No Oeste, o Houston Rockets derrotou o Seattle Supersonics em uma equilibrada série de 7 jogos para chegar à final de conferência, enquanto o Utah Jazz superou o Los Angeles Lakers em 5 partidas. Série lembrada principalmente pelos 4 airballs de Kobe Bryant no jogo 4. Apesar do Big Three dos Rockets, o Utah era o time mais completo e avançou após John Stockton acertar uma bola de 3 no estouro do cronômetro no jogo 6. O jogo 1 das finais estava empatado a 10 segundos do fim, quando Karl Malone foi para a linha de lance livre. Foi então que Scottie Pippen soltou a frase lendária: "O mailman não faz entrega aos domingos." O jogo era num domingo, e assim como Pippen previu, o carteiro não entregou. Malone errou os 2 arremessos. Na posse seguinte, Jordan conduziu a bola e acertou um jumper de 6 metros no estouro do cronômetro, garantindo a vitória. Malone voltou a ter uma atuação apagada no jogo 2, e o Bulls venceu com facilidade. Porém, no jogo 3 em Utah, o mailman finalmente entregou 37 pontos e 10 rebotes para dar a primeira vitória ao Jazz. No jogo 4, mesmo com o Chicago vencendo por 73-69, a 1 minuto do fim, uma sequência de erros e desperdícios permitiu o Jazz virar o placar com uma parcial de 12-2, empatando a série. O jogo 5 foi o mais famoso da série e talvez um dos mais memoráveis da carreira de Michael Jordan. Enfrentando uma forte febre e visivelmente debilitado, Jordan saiu da cama apenas 1 hora e meia antes da partida. Mesmo assim, no decorrer do jogo, começou a esquentar, reduzindo aos poucos a vantagem de 16 pontos do Utah. No último minuto, com o jogo empatado em 85, acertou uma bola de 3 decisiva que selou a vitória. Jordan jogou 44 minutos, marcou 38 pontos, pegou 7 rebotes, deu 5 assistências, roubou 3 bolas e ainda deu um toco, antes de literalmente desabar nos braços de Pippen. No jogo 6, já recuperado, Jordan anotou 39 pontos, mas o herói improvável foi Steve Kerr, que acertou a bola da vitória. Scottie Pippen ainda fez um roubo de bola crucial no final para garantir o 5º título da NBA para o Bulls. A temporada 97-98 ficou marcada como o ano dos técnicos. Primeiro, uma lenda da NBA voltou às quadras, mas dessa vez não como jogador. Larry Bird assumiu como treinador do Indiana Pacers e, logo de cara, levou o prêmio de técnico do ano. Em seguida, Phil Jackson e o Bulls anunciou que o mestre Zen deixaria o comando do time ao final da temporada, o que criou um clima constante de tensão e drama dentro da equipe. Já em Golden State, o técnico PJ Carlesimo roubou todas as manchetes ao aparecer em uma coletiva de imprensa com marcas visíveis no pescoço, marcas que mais tarde seriam confirmadas como sendo das mãos de Latrell Sprewell. O ala ameaçou matar o treinador e quase cumpriu, resultando em uma suspensão de 68 jogos, a mais longa da história da NBA até então. No draft, o San Antonio Spurs selecionou Tim Duncan como a primeira escolha geral, e a chegada do pivô transformou completamente o time, que venceu 36 jogos a mais do que na temporada anterior. Kobe Bryant se tornou o jogador mais jovem da história a participar de um All-Star Game, e pela primeira vez desde a temporada de 84, não houve concurso de enterradas. A liga acreditava que o evento tinha ficado repetitivo. Michael Jordan, por sua vez, conquistou seu 3º MVP consecutivo do All-Star Game, além de seu 10º título de cestinha e o 5º prêmio de MVP da temporada regular. Dikembe Mutombo levou para casa seu 3º prêmio de melhor defensor do ano, enquanto Tim Duncan foi eleito novato do ano. Time também entrou para o First Team All-NBA logo em sua temporada de estreia, feito que ninguém conseguia desde Larry Bird em 1980. Nos playoffs, Knicks e Heat voltaram a se enfrentar, e mais uma vez não economizaram em contato físico, provocações e jogadas duras.
Houve até outra briga generalizada, desta vez entre Larry Johnson e Alonzo Mourning. O técnico Jeff Van Gundy, com seus 1,75, tentou apartar a confusão, mas acabou quase sendo atropelado ao se agarrar desesperadamente na perna de Mourning. Johnson e Mourning foram suspensos para o jogo decisivo e dessa vez o Knicks avançou. Na segunda rodada, porém, o Knicks caiu diante do Indiana Pacers, comandados por Larry Bird, e chegou às finais do leste contra o Bulls. Chicago já estava no limite físico. Scottie Pippen jogava lesionado e o elenco sentiu o desgaste de 3 anos seguidos, disputando mais de 100 jogos por temporada. Do outro lado, Red Miller vivia o auge da carreira, algo que provou em grande estilo no jogo 4, quando acertou a bola da vitória sobre Jordan, mesmo após um empurrão não marcado pela arbitragem. O Pacers chegou a ter vantagem de 2 dígitos em vários momentos do jogo 7, mas no fim a experiência falou mais alto. O Bulls sobreviveu e mostrou mais uma vez porque nunca se deve duvidar de um coração de um campeão. No Oeste, o caminho foi bem menos dramático. O Utah Jazz perdeu apenas 3 jogos até chegar às finais de NBA, despachando Rockets, Spurs e varrendo o Los Angeles Lakers. As finais contra o Bulls foram extremamente equilibradas, com cada jogo decidido nos instantes finais, exceto pelo inexplicável massacre do jogo 3. No jogo 6, com o Bulls perdendo por 1 ponto e menos de 1 minuto no relógio, aconteceu uma das sequências mais icônicas da história do basquete. Michael Jordan roubou a bola de Karl Malone no garrafão e, com a posse em mãos, levou o jogo para o momento que ficaria eternizado. Utah ainda teve a última posse, mas falhou em converter. E assim, o Bulls completou o segundo three-peat da era Jordan. MJ deixou a quadra com 6 títulos e 6 prêmios de MVP das finais. Um final perfeito para um dos maiores reinados da história do esporte. E depois daquela temporada, Phil Jackson deixou o cargo e Jordan manteve sua palavra de que não voltaria a jogar se Phil não estivesse lá. Mas a NBA tinha problemas ainda maiores do que a aposentadoria do seu maior astro. Pela terceira vez em 4 anos, a liga entrou em lockout, e dessa vez a paralisação foi séria. Vários jogos foram cancelados em novembro e dezembro, incluindo os tradicionais confrontos de Natal que vinham acontecendo anualmente desde 1947. Até mesmo o All-Star Game deixou de ser disputado, algo que não acontecia desde 1951. O lockout continuou até janeiro de 99, ameaçando o cancelamento de toda a temporada. Apesar de divisões dentro do sindicato dos jogadores, no dia 6 de janeiro, o sindicato, os donos das franquias e o comissário da NBA finalmente chegaram a um acordo. O acerto estabeleceu um teto para os salários máximos dos jogadores e uma escala salarial para os novatos, o que pôs fim ao lockout após 204 dias, no dia 13 de janeiro de 99. Enquanto o lockout ainda estava em andamento, Michael Jordan anunciou oficialmente sua aposentadoria pela segunda vez. Quando a temporada recomeçou, a temporada regular foi reduzida para apenas 50 jogos por equipe, em vez dos tradicionais 82. Nesse mesmo ano, nomes que marcariam época entraram na liga. Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Vince Carter, Antawn Jamison, Jason Williams, Mike Bibby e Rashard Lewis foram selecionados no draft. Ao mesmo tempo, Scottie Pippen se juntava a Hakeem Olajuwon e Charles Barkley no Houston Rockets. Entre os destaques individuais, Karl Malone se tornou o jogador mais velho a conquistar o prêmio de MVP da temporada. Já Vince Carter levou o troféu de novato do ano, mostrando que seria uma futura estrela da liga. E Allen Iverson conquistou pela primeira vez o título de cestinha da NBA, dando início a uma era em que seu estilo e talento iriam redefinir o jogo. Nos playoffs, o San Antonio Spurs teve um caminho quase perfeito. Perdeu apenas um jogo em toda a campanha até as finais, varrendo o Los Angeles Lakers na segunda rodada e depois o Portland Trail Blazers nas finais do Oeste. Já no Leste, o drama ficou por conta do New York Knicks, que teve mais uma série eletrizante contra o Miami Heat. A classificação veio apenas no jogo 5, com a bola decisiva de Alan Houston no estouro do cronômetro. Assim, o Knicks se tornou apenas o segundo time cabeça de chave número 8 da história a eliminar o líder da conferência. A Cinderela de Nova York continuou. Primeiro varreram o Atlanta Hawks na semifinal e depois derrotaram o Indiana Pacers em 6 jogos, chegando às finais de NBA como o primeiro e 8º colocado a disputar o título, algo que só seria repetido mais de 20 anos depois pelo Miami Heat de 2023. Mas o sonho não durou muito. Na série contra o Indiana, o Knicks perderam Patrick Ewing por lesão. Isso se mostrou uma barreira intransponível diante das Twin Towers de San Antonio. Mesmo com 2 grandes pontuadores, Alan Houston e Latrell Sprewell, o talento de Tim Duncan foi simplesmente dominante no garrafão. Resultado, vitória do Spurs por 4-1 e o primeiro título da franquia. Assim, se encerrava a década de 90, considerada por muitos como a era mais lendária da história da NBA. Você curtiu esse conteúdo? Achou maneiro? Então, cara, deixa o like no vídeo para eu continuar trazendo, para eu ver que vocês gostaram bastante. E não se esquece de se inscrever no canal e me ajudar a bater essa corrida aí de 100 mil inscritos, beleza? Não se esquece, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!